Antes de continuar com as características de um bom discipulador, quantos estão acompanhando aí pelo manual? Você deve estar falando assim: puxa vida, os pastores pularam a lição 2, né? Cadê a lição 2? A lição 2 já foi dada pelo pastor Eloy no Tadel de terça-feira. Então você corre lá no YouTube, né? Tem ali toda a ministração da lição 2. Aí você vai completar todo esse seu estudo e esse seu treinamento do Expresso. Então esse Expresso ele já começou com a lição 2 na terça-feira no Tadel. Então participe também do Tadel, que tem porções especiais de Deus, obrigado, para a sua vida. E quando falamos de características de um bom discipulador, eu vou pegar um gancho nisso que a irmã Patrícia estava falando e finalizando na palestra que ela acabou de encerrar aqui. Ela finalizou dizendo, por exemplo, que nós precisamos ser um modelo, né? Nós olhamos para Cristo e esse modelo que nós estamos reproduzindo é o que nós vamos ensinar para os nossos discípulos, né? Então, características de um bom discipulador, primeiramente, é isso, né? Você saber que nós precisamos dar continuidade a algo, então continuidade em ser esse modelo. E ser discípulo de Jesus, se a gente for ver a história dessa palavra discípulo, você vai ver no latim, o nome é bonito, fala discípulos. Fala aí comigo, gente, discípulos, né? Discípulos. E se você for no hebraico, vai ser talmid, fala talmid, né? E às vezes a gente fala assim, discípulo, a gente tem uma tendência, né, de falar assim, discípulo é só aluno, só aprende. Fala para a pessoa que está do seu lado, o discípulo aprende. Mas se você for entender a origem dessa palavra, você vai ver que o talmid, ele aprende para quê? Para ensinar. Então fala para a pessoa que está do seu lado, ser discipulador é aprender para ensinar, né? Então você está aqui hoje para aprender, para poder ensinar outras pessoas as características de um bom discipulador. E essa parte começa na página 34 da sua apostila, onde nós temos aí a introdução daquilo que é a característica de ser um bom discipulador. E não poderia faltar a parte que fala que nós temos que ir e fazer discípulos. Você vai, toda a vida, quando você ouvir falar sobre discipulado, você vai ouvir isso, que você tem que ir e fazer discípulos. E quais as características que eu preciso ter para poder eu ser esse bom discipulador? Quantos querem ser bons discipuladores? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Primeiramente, né, você tem que ser um modelo de discípulo e de liderado, né? Então, para eu poder ser um discipulador, primeiro eu tenho que ser o quê? Um discípulo, né? Então, a partir da página 37, você vê essa questão dessa primeira característica. Então, modelo de discípulo e liderado. Como que nós demonstramos que nós somos bons liderados? Quando nós demonstramos honra à nossa liderança, né? Dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da sociedade que nós vivemos, né? E não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus fala, por exemplo, em Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Por que isso? Porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a primeira reflexão que nós precisamos fazer nessa característica de ser um bom liderado: você está dando trabalho para o seu líder? Você está dando alegria para o seu líder? Como que está essa característica? Nós vamos falar de algumas, estamos só na primeira ainda, né? Mas a primeira já tem que parar para refletir, pastora Jussi, né? Estamos sendo um bom discípulo para poder ser um excelente, um bom discipulador, né? Então nós precisamos dar o exemplo, né? E o exemplo nós começamos, né, a partir de nós,
sendo esse modelo de discípulo, de liderado. Romanos 13:1 também traz uma reflexão sobre a nossa submissão às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Se você anda falando mal das autoridades governamentais, olha que líder que você está mostrando o modelo que você é para os seus discípulos e para os seus liderados. Então a palavra de Deus em Romanos 13:1, está aí na sua apostila também na página 38, fala, a partir do texto de Romanos 13:1. Segunda característica, um bom discipulador, ele precisa ser ensinável, Pegando o exemplo desse copo aqui, se esse copo ele estiver cheio, eu não consigo colocar mais nada dentro dele. Mas a partir do momento que o que está dentro desse copo, ele sai para poder saciar a sede daquelas pessoas que querem aprender algo, vai abrindo espaço para você aprender coisas novas. Então, ser ensinável é isso, a gente está esvaziando de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Mas veja bem, imagina num balde, não é você ser um balde furado, porque senão você vai dar tristeza para o seu discipulador, porque tudo que você fala vai passar por aquele buraco, vai embora, não vai ficar retido para você poder ter um tempo de refletir e colocar aquilo em prática. Ou seja, Deus ele quer, quando fala sobre essas características de ser um bom discipulador, tapar todos esses buracos, para que nós possamos primeiramente reter. Fala, primeiro eu preciso reter, repita comigo, eu preciso reter os ensinamentos, colocar em prática, e depois eu vou fazer o quê? Como diz na definição de ser discípulo, eu vou ensinar, Então um bom discipulador, ele tem que ser ensinável, ele tem que ter, como diz em Provérbios 12:1, todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, Então essa disciplina não é apenas aquela questão da correção, mas você pode falar da disciplina também, na questão do seu hábito de buscar, no seu hábito de você ter o tempo sozinho com Deus, no seu hábito de leitura da Bíblia, no seu hábito de participar das reuniões, dos treinamentos. Então todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia essa repreensão, que odeia a disciplina, que odeia estar parado para poder aprender algo novo, a Bíblia fala o quê? Fala que é tolo, Então fala para a pessoa que está do seu lado, chega de tolice, Nós já vimos aqui que o tempo de criança passou, coisa de tolice é coisa de criança, nós já lemos esse versículo aqui nessa tarde. Então chega de tolice, agora é o tempo do novo, para que você possa estar crescendo e amadurecendo. E duas coisas que eu quero falar para você nessa questão de você ser ensinável. A primeira coisa, nós não sabemos o que precisamos saber. Se você não se expor ao conhecimento, você vai ficar parado no tempo. Então você precisa, se expor, porque muitas vezes você chega numa ministração, num treinamento, num culto de celebração, numa reunião do Tadel, você fala assim, puxa, essa palavra falou tanto comigo, era algo que eu nunca tinha parado para pensar. Por que isso aconteceu? Porque era algo que você nem sabia que você precisava na sua vida, mas aquele que é bom, sabe que você precisa disso, então se exponha ao conhecimento, que é a primeira coisa. Não sabemos o que precisamos saber, mas Deus sabe aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para poder ensinar os outros. E a segunda coisa, nós não podemos recusar esse novo ensino, ou essa oportunidade de reaprender algo. Então o novo, as mudanças, é algo que está cada vez mais rápido dentro da nossa sociedade, da nossa vida. Então se exponha e não recuse esse ensino e essa oportunidade. Você está aqui hoje, é uma vitória na sua vida, é uma vitória para o seu ministério, uma vitória para você poder se tornar realmente um bom discipulador nessa parte do ensino. A terceira característica de um bom discipulador, ele precisa ser transparente. Repita comigo, transparente. Transparente e vulnerável. Mas como que, se eu estou falando de características, e normalmente as características, nós queremos mostrar boas qualidades, aquilo que é bom, daí você
vem falar, pastor, sobre ser vulnerável. Mas aí eu vou te explicar como que ser transparente e vulnerável vai ser algo positivo para você ser um bom discipulador. Porque é importante nós, como discípulos, né, estarmos querendo sempre crescer e aprender. Então, a partir da transparência dentro do seu relacionamento de discipulado com o seu discipulador, você vai mostrar a sua vulnerabilidade, ou seja, as suas fraquezas. E aí o seu discipulador vai fazer o que com isso? Ele vai te ajudar para que você possa, com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que já habita dentro de você, você começar a se fortalecer. Tem um texto que me veio aqui agora, não está no material, 2 Timóteo capítulo 2, o verso 1 e 2, Paulo falando para Timóteo, ele fala assim: olha, você já ouviu eu muitas vezes falar, né, e ensinar para muitas pessoas. Então dá a entender que Paulo falava para muitos, mas ele se dirige especificamente para Timóteo, porque era o discípulo que ele estava cuidando naquele momento, e ele fala assim: na graça de Jesus, você vai se fortalecer. Ou seja, o discipulador, através do que ele recebe de Jesus, ele chega para o seu discípulo e ele ajuda o discípulo, na graça de Jesus, a se fortalecer. Mas para poder chegar nesse ponto, nós como discípulos precisamos mostrar a transparência e a fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Quais são aqueles pontos onde o pecado e a tentação está sendo tão forte que nós estamos com dificuldade para poder resistir naquela área, e o seu discipulador e você na oração buscando a Deus, você vai ver que essa vulnerabilidade vai te trazer uma força tão grande que o inimigo não vai resistir, e você vai passar por cima de tudo isso, porque aquele que está em Cristo Jesus, Ele é maior, e você é mais do que vencedor. Você pode repetir comigo? Eu sou mais do que vencedor. Mas para ser mais do que vencedor, você precisa ter essa característica de transparência e de vulnerabilidade. O próprio Jesus demonstrou a sua humanidade, e quando fala da humanidade, Jesus mostra essa vulnerabilidade, no momento talvez mais difícil do ministério de Jesus, né? Foi quando ele mostrou exatamente o que ele estava sentindo, e em Marcos 14:34, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem, orem comigo. Quantas vezes nós não estamos nos sentindo fracos, né? Ou tem uma tristeza tão grande, e nós precisamos de pessoas para poder nos ajudar, né? A ficar junto, a andar junto, a vigiar, a orar junto. Jesus naquele momento estava demonstrando que isso é uma característica do bom discipulador, porque ele estava pedindo para os seus discípulos fazerem isso. Então a gente começa, a partir dessa terceira característica, a ver que o discipulado, ele é uma via de mão dupla. Como foi dito aqui, não é discipulado você querer exercer uma pressão, um domínio sobre o seu discípulo, mas é você ter um relacionamento ao ponto de você, como discipulador, também mostrar, né, para o seu discípulo que você também precisa da graça, né, e da misericórdia de Deus na sua vida. Ou seja, você está sendo um modelo de discipulador para ele, e um modelo de discípulo. E quando nós colocamos isso para poder ser transparente e vulnerável, precisa ter uma confiança muito forte, né, dentro desse relacionamento do discipulado. Da mesma maneira que você espera que o seu discipulador não saia contando para todo mundo aquilo que você fala ali na sua reunião de discipulado, o seu discípulo, ele precisa ter essa mesma confiança contigo. Para quê? Para que ele possa ser transparente e vulnerável, e vocês dois juntos possam estar orando para que ele possa estar crescendo nessa área, superando todas as dificuldades. Porque muitas vezes nós precisamos confessar os pecados, e a palavra de Deus fala que nós precisamos fazer isso em duas etapas. A primeira etapa, em 1 João 1,9, fala que nós precisamos confessar a Deus, e Deus vai nos perdoar de todo pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar-nos do pecado e nos purificar, né, e trazer, né, nos purificar de toda injustiça e nos justificar novamente. E Tiago 5, 14 e 16 fala que nós precisamos
confessar esse mesmo pecado para outra pessoa, e não tem uma pessoa melhor do que o seu discipulador, com quem você confia, né? Porque quando nós fazemos isso, vai trazer cura, né? Então, se o cristão soubesse quanto é bom andar em santidade, a sua vida seria tremendamente abençoada, né? Então, confesse a Deus, confesse ao seu discipulador, e você vai ver que a sua vida vai ser plenamente restaurada, e você vai olhar, imagina novamente aquele balde, se existia algum furo do pecado, aquele furo vai ser tampado, vai ser lacrado, e Deus vai começar uma boa obra, porque você foi curado através da obediência da palavra de Deus, amém? Quarta característica: o bom discipulador demonstra o verdadeiro amor de Deus, né? Então, a partir da página 42, aí do seu material, o bom discipulador, ele tem que demonstrar o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é o quê? Ele é carinho, ele é atenção. Quando nós precisamos, Deus está pronto para poder nos ouvir, né? Nós precisamos de palavras de afirmação. Quando nós lemos a Bíblia, que é a própria palavra de Deus, nós encontramos essas palavras para poder nos ajudar na caminhada, porque quando nós estamos nos sentindo fracos, a palavra de Deus fala que nós somos fortes. Quando nós nos achamos covardes, a palavra de Deus fala que nós somos fortes e corajosos. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem uma palavra para nos fortalecer através do seu amor. E esse mesmo amor que nós precisamos transferir para o nosso discípulo, né? Através das nossas atitudes, principalmente através do serviço, né? Então, nós vemos aqui que o discipulador é aquele que vai servir também o seu discípulo, né? Ele vai ser voluntário junto com o seu discípulo em muitas ações dentro do Life Group, em muitas ações dentro dos ministérios da igreja. Ou seja, ele está caminhando junto e está mostrando para o seu discípulo essas características, não para ele falar assim: olha, eu sou o melhor discipulador que existe no mundo, não, mas para mostrar para o discípulo que ele também pode ser alguém que pode servir aos outros dentro da igreja, servir através do voluntariado, e principalmente está preparando o seu discípulo para servir a outros, porque ele vai se tornar um discipulador, e ele precisa pegar esses bons exemplos que você está ajudando ele a entender, né? Principalmente na prática, para que ele possa estar demonstrando e levando isso à frente também. Naquele mesmo texto que eu citei, de 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 e 2, no verso 2, o apóstolo Paulo, ele faz o seguinte, ele pede para Timóteo, fala assim: agora tudo que você aprendeu, que eu disse, você pega e ensina para os outros. Discipulado. Paulo discipulando Timóteo, para que Timóteo pudesse discipular os outros. Deus está fazendo isso com você hoje, né? Ele está te instruindo, te fortalecendo na graça de Jesus, para tudo isso que você está recebendo e ouvindo, você possa instruir a outros. Quantos estão me entendendo até aqui? Glória a Deus. O verdadeiro amor também é demonstrado quando precisa dar um puxão de orelha. Quantos já tomaram um puxão de orelha do seu discipulador? Precisava levantar a mão, não, mas tudo bem, né? Você está sendo transparente, glória a Deus, né? Até um puxão de orelha precisa ser um puxão de orelha com amor, pastora Jússi, né? Outro dia nós estávamos comentando, né? Estava conversando com o irmão Jaime, estava falando sobre a técnica do sanduíche, né? Alguns conhecem como a técnica do PNP. O que é isso? É você dar uma bronca com classe, né? Quantos sabem dar uma bronca com classe? Então, se você não sabe, você vai aprender hoje, né? Então, o que você faz? Você começa falando algo positivo para a pessoa, porque se você já chega brigando, já chega falando aquilo que de repente ela está fazendo de errado, ela vai se fechar para tudo aquilo que você quer mostrar para ela, que ela precisa aprender, reaprender, para poder ser uma pessoa melhor, né? Então, primeiro você traz o que é positivo, o que ela tem já feito de bom, né? Então você abre, né, a sua comunicação, a sua conexão com aquela outra pessoa, falando que ela é uma boa pessoa, que ela é esforçada, que ela está realmente se superando em muitas coisas.
Aí você entra com o negativo, mas, vírgula, porém, contudo, todavia, nessa área aqui você precisa melhorar um pouquinho, porque a maneira como você corrigiu você que é um líder de célula, a maneira como você corrigiu o irmão lá no meio da reunião não foi adequada, porque você expôs o irmão na frente de todo mundo, ou a maneira como você falou com o seu filho, né, que o discipulador acabou vendo, depois ele chama e faz essa correção dentro desse positivo, negativo. Aí a pessoa, o que acontece quando você vai tomando uma bronca? Você vai se murchando, você vai diminuindo na cadeira, às vezes você está até debaixo da cadeira, né? De tanta vergonha, que fala assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Mas você não pode sair de uma conversa, de um relacionamento desse, debaixo da cadeira, né, Osmarino? Nós precisamos sair fortalecidos, e o bom discipulador que conhece essa técnica do positivo, negativo e positivo, ele fala assim, mas eu tenho certeza que da próxima vez você vai fazer da maneira correta. Então você sai motivando aquela pessoa, e aí ela já vai se enchendo, ela vai se empoderando, o Espírito Santo já vai agitando ela, e ela vai tendo certeza que da próxima vez ela não vai cometer o mesmo erro, mas ela vai saber que ela está crescendo, porque Deus está fazendo uma boa obra na vida dela também. Amém? Então você aprendeu essa dica prática aí de como dar um puxão de orelha com classe quando você precisar. Quinta característica, um bom discipulador, ele investe tempo. E tempo é algo que todo mundo tem sobrando, amém, igreja? Não está sobrando não? Alguém disse amém aí, eu estava dormindo, né? Acordou agora. Nós precisamos investir tempo, ou seja, precisa de uma decisão, precisa de uma agenda, precisa de um compromisso de quem? Meu, né, como discipulador. Para quê? Para que eu possa me preparar, para que eu possa ser esse bom discipulador, para que eu possa ter um tempo para poder receber os meus discípulos, para poder estudar junto com eles, passar tudo aquilo que eu tenho recebido de Jesus, fazer essa transferência de vida de Jesus para o meu discípulo, através desse tempo que eu estou ali estudando, que eu estou orando, que eu estou compartilhando, que eu estou conversando, que eu estou batendo um papo junto com o meu discípulo. Ou seja, precisa de um tempo, e como muitos já aprenderam naquelas 5 linguagens do amor, o tempo, ele precisa ser um tempo de qualidade. Não pode ser aquele negócio, puxa vida, hoje eu tenho discipulado, eu tenho que fazer o discipulado, começa às 7 horas, vai até 7h30, você não vê a hora de dar 7h30 para poder falar assim, olha, já deu tempo, tudo bem, pode ir embora, a nossa agenda foi cumprida. Isso não é discipulado. Discipulado é aquele quando você reserva o tempo, quando está dentro do seu coração, isso de você ensinar, de você cuidar, de você investir o seu tempo na vida de outras pessoas. Então nós podemos dizer que essa característica do bom discipulador você vai repetir comigo, a boa característica de um discipulador é investir tempo na vida do discípulo. Ou seja, quando você faz um investimento, alguém faz algum investimento no banco aqui para perder dinheiro, Anderson? Faz não, né? Quem que vai fazer um investimento para perder dinheiro? Então, Deus também não quer que você invista seu tempo para poder perder tempo. Então você tem que se preparar, faz ali a reunião e vai incentivando, vai motivando o seu discípulo para que esse tempo não seja um tempo perdido, e você vai caminhando junto com ele, porque discipulado é caminhar junto também. Aí você vai ver que vai render muitos juros, vai ter um rendimento muito alto, e você vai poder ver que realmente tudo aquilo que você está semeando na vida do seu discípulo está valendo a pena, em nome de Jesus, amém? Sexta característica, o bom discipulador ensina o discípulo a depender de Deus. Não é uma dependência sua do discipulador, mas você tem que ensinar o discípulo a depender de Deus. E como que você faz isso? Você, primeiramente, como você está aprendendo hoje aqui, e se você olhar no material que você recebeu, tem 3 materiais que você precisa ensinar ao seu discípulo. O primeiro já foi mostrado aqui, que é o acompanhamento inicial, ou seja, você vai trabalhar com o seu discípulo esse acompanhamento inicial. O segundo material é um material que fala
sobre o discipulado 2, que fala sobre evangelismo pessoal. Ou seja, terminou aquele assunto, que lá na lição 6 do acompanhamento inicial já fala que ele tem que se tornar um bom discípulo. Tem outras lições depois das 6, mas desde as 6 você já está inculcando ali no seu discípulo que ele vai ser um discipulador. Terminou aquilo, daí você vai fazer o quê? Vai começar esse trabalho aqui com ele. Livro do discípulo, evangelismo pessoal. Por quê? Porque você vai ensinar muitas vezes ele a ganhar uma pessoa para Jesus. Ele vai trazer aquela pessoa ali para a reunião do Life. Vai começar a integrar aquela pessoa no Life. E aí quando tiver que ter um discipulador para aquela pessoa, pensa quem vai ser aquele discipulador. Vai ser aquele que trouxe o. Então ele já precisa ter, né, esse estudo aqui, evangelismo pessoal. Ele já vai recebendo ali aquela pessoa, como vai fazer esse evangelismo. E depois o terceiro livro fala de relacionamentos, porque discipulado é relacionamento, e na nossa vida, tudo que nós vamos fazer é relacionamento. Então o terceiro material também, você vai encontrar lá o livro do discípulo, que fala sobre relacionamentos. Então 3 materiais: acompanhamento inicial, repita comigo, acompanhamento inicial, evangelismo pessoal e relacionamentos. E isso vai fazer você a ensinar que um discípulo tem que depender de Deus. E esse material vai ensinando ao longo da caminhada, porque você vai vendo como que são os dons do Espírito Santo, como que você pode trabalhar dentro dos ministérios. Ou seja, você vai aprendendo cada vez mais a depender de Deus, porque às vezes você não sabe como fazer as coisas, né? Mas você é um voluntário, você quer servir, ou seja, você vai buscar, você vai aprender, e muitas vezes você vai na dependência de Deus, né? Então a primeira coisa que nós precisamos aprender para poder servir bem é saber que Deus está indo à frente, né? Deus está contigo, Deus está te fortalecendo, Deus está te ajudando. Então, aprender a depender de Deus é também, na sua reunião junto com o seu discípulo, você perguntar como que está o TSD dele. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você sabe o que é TSD? TSD é tempo sozinho com Deus. Como que está o tempo sozinho com Deus, né? Então, faz parte daquela prestação de contas, né, que já foi dito aqui, que você está ali conversando com o seu discípulo. Aí ele fala assim: olha, está tendo também a leitura da Bíblia em 1 ano, como que está a sua leitura? Aí você vai ver se realmente ele está engajado dentro dos projetos da igreja, né, na mesma visão, né, está andando junto contigo, se ele está entrando lá no YouTube, se ele está deixando o like dele lá quando ele entra no YouTube, ou se ele só está assistindo, né? Então, ou seja, que esse discípulo possa aprender que primeiro você está fazendo, porque você não vai perguntar para o seu discípulo como que está o seu TSD, como está a sua leitura da Bíblia em 1 ano, se você não está fazendo, porque aí você não está sendo verdadeiro. E o discipulado é um relacionamento onde você tem que demonstrar ali, né, tudo que realmente você está fazendo, senão vira hipocrisia. 7ª característica: um bom discipulador é servo, né? E eu me preocupo quando a gente encontra em alguns materiais falando assim: olha, nós temos que ser um servo de verdade, né? Ou seja, porque tem servo que é de mentira, né, pastor James? Que gente que tá fazendo de conta que tá servindo na obra de Deus. Então, servo é aquele que, tem uma frase da pastora Rebeca: alguém é servo de verdade quando, ao ser tratado como servo, continua tendo as características, ações e reações de um servo. Ou seja, não deixa subir a cabeça. Ele não vai começar a ser orgulhoso porque as pessoas estão falando assim: olha que bom que você está trabalhando, está ajudando, está servindo na atmosfera, que você está dentro de algum ministério da igreja, do Pasquide, do ministério de casais. A pessoa vai se enchendo. Não é isso. Servo é quando você ouve essas coisas e você continua sendo servo, você continua servindo com aquilo de melhor que Deus colocou para você. Então, mantenha as características de um bom servo. Características de um bom discipulador, também a 8ª, é que ele é cheio de fé. Você precisa primeiro crer,
E você precisa demonstrar toda essa sua fé para o seu discípulo. Quando você está na sua reunião ali, você precisa orar com os seus discípulos, pelas causas impossíveis, ter fé que realmente Deus pode agir em tudo aquilo, ensinar ele a ter a fé, mas não adianta você falar assim, por isso nem adianta orar, né? Ou seja, você não está demonstrando fé nenhuma. Você demonstre a fé, né? E vá em frente para que realmente você possa mostrar que você tem fé e pode transferir essa fé parcialmente para ele, para que depois ele possa andar em fé. Nona característica, tem que ter uma consagração e intimidade com Deus. Colossenses 1,10 diz: viver de modo digno, agradando ao Senhor e frutificando em toda boa obra. E esse versículo traz um bônus, que é o seguinte: e aí nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Última característica, 10ª, o bom discipulador tem caráter exemplar. Você vai encontrar na página 50. Ou seja, você pode marcar a vida das pessoas pelo caráter de Cristo que habita dentro de você, né? Então você precisa realmente mostrar essas características. E para finalizar, são 10 as características, nós já passamos pelas 10, mas eu queria deixar um pensamento para você da seguinte maneira: se alguém perguntasse para mim qual das 10 é a mais importante, eu ia seguir o exemplo de Jesus. Eu ia falar assim: olha, a mais importante é essa daqui, a 11ª. Da mesma maneira que Jesus falou, né, que um novo mandamento vos dou, ou seja, ele deu um 11º mandamento, que era amar o próximo como a nós mesmos, e discipulado é amar o próximo. Mas a 11ª característica, se eu pudesse incluir aqui, peço licença para o pastor James para colocar essa 11ª, que é a seguinte: o bom discipulador, ele tem que ter o Espírito Santo presente no seu dia a dia, porque tendo o Espírito Santo, o fruto do amor, nas suas mais diversas virtudes e formas, ele vai se manifestar, e você vai ter o essencial para poder ter as outras 10 características, porque o Espírito Santo dentro de você, né, ele vai fazer com que você possa ir, fazer a grande comissão, ir e fazer discípulos, porque Jesus, quando deixou a grande comissão, ele falou: vocês precisam ir e fazer discípulos, mas aguardem até a vinda do Espírito Santo. E fala para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo já veio, então vá e faça discípulos em nome de Jesus, aleluia.